Bom dia, senhores e senhoras, a todos que nos acompanham, a todos que estão aqui pessoalmente também, sejam bem-vindos. Bom dia a todos os membros da comissão, senhores parlamentares. Foi distribuído ao gabinete de Vossas Excelências a ata da 38ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Por entender que todos tiveram a oportunidade de fazer a leitura da mesma, coloco-a em discussão. Em votação, favoráveis permanecem como estão, aprovada por unanimidade. Pela ordem de chegada dos senhores membros da comissão, deputado Marcos Vieira não está, então passo a palavra ao deputado Rodrigo Minotto. Presidente, eu gostaria de aguardar a presença do líder do governo para depois fazer o relato dos meus projetos. Com a palavra, então, o deputado João Amin. Presidente, primeiramente eu gostaria de cumprimentar a todos, a todas, principalmente os servidores que se encontram aqui na comissão, na Assembleia, em nome da Maiara e do Júlio Marcelino, cumprimento todas as entidades que se encontram hoje aqui. Eu gostaria de devolver primeiro, sem manifestação, apareceu o projeto de lei 40.4/2017. Devolver vista. Vossa Excelência tinha vista em gabinete desta matéria? Juntamente com outros deputados, eu acho. Ok. Vossa Excelência apresenta, então, no seu voto... Não. Sem manifestação. Não, é que aqui tem um... então... Peraí. É que tem um pedido de diligência aqui, então. Vossa Excelência faz devolução sem manifestação. Ok. Sem manifestação, então. Com a palavra, deputado João Amin. Pedido de diligência ao ofício 586.1 de 2017, de origem externa, que solicita alteração de lei que declarou utilidade pública à Sociedade Amigos de Brusque. Parecer pedindo nova diligência, já que a entidade não cumpriu os requisitos necessários. Senhores parlamentares, coloco em discussão pedido de diligência ao ofício 586.1/2017, solicitando nova diligência por meio de AR à entidade. Em discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pareceu o projeto de lei 268.5 de 2016, do deputado Roberto Salum, que dispõe sobre a obrigação dos pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários informarem à Polícia Ambiental de Santa Catarina fatos e situações com indícios de maus tratos aos animais por eles atendidos e adota outra providência. O voto é pela aprovação com uma emenda substitutiva global em anexo. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer ao projeto de lei 268.5/2016, que parecer é pela aprovação nos termos da emenda substitutiva global que ora apresenta. Esse projeto dispõe sobre a obrigação dos pet shops, clínicas veterinárias e hospitais veterinários informarem a Polícia Ambiental de Santa Catarina fatos e situações com indícios de maltratos aos animais por eles atendidos e adota outras providências. Em discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Apareceu o projeto de lei 495.3 de 2017, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Florianópolis e estabelece outras providências, de autoria do governo do Estado, para instalação de órgãos do Poder Executivo Municipal. O parecer é pela aprovação. Senhores parlamentares, em discussão, parecer pela aprovação, deputado João Amin, conforme o texto original, né? Pela aprovação, conforme o texto original, ao PL 495.3/2017. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. E apresento emenda modificativa ao projeto de lei 0017 de 2017, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a transmissão ao vivo
por meio da internet, no portal da transparência, dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Santa Catarina. A minha emenda inclui, nesse projeto que eu gostaria de parabenizar o deputado Gabriel Ribeiro, eu incluo a Assembleia Legislativa nessas entidades também, para a transmissão ao vivo dos seus processos licitatórios. Senhores parlamentares, faço apensamento da emenda apresentada através de voto vista, deputado Joamin, e consulto... Deputado Joamin, Vossa Excelência tem a emenda aqui, tem voto vista também? Não, só a emenda. Apresenta apenas uma emenda. Então, consulto o deputado Dirceu. Deputado Dirceu, sim. Esta matéria, Vossa Excelência também tem vista em gabinete. Vossa Excelência... Então, senhor presidente... Deseja se manifestar a respeito da matéria? Quero. Pois não. Quero saudar todos os deputados, a todos que nos acompanham. Eu peço vista em mesa, senhor presidente, porque eu fiz 2 emendas também nesse projeto. Vossa Excelência já está com vista em gabinete? Então, Vossa Excelência faz análise da vista em mesa. E aí, deputado Dirceu, se Vossa Excelência pudesse manifestar, porque como há uma nova emenda do deputado Joamin, a sugestão desta presidência é devolver a matéria ao relator, deputado Darcy, para que ele possa fazer análise das emendas, porque o relatório do deputado Darcy é anterior à apresentação das emendas. Quem sabe o mesmo deseja fazer algum voto complementar, não. Mas primeiro concedo vista em mesa a Vossa Excelência, para que Vossa Excelência possa, então, se manifestar a respeito da matéria durante a relatoria dos os projetos que estão com Vossa Excelência. Deputado Joamin, Vossa Excelência ainda com a palavra. Seria apenas isso, presidente. Ok. Senhores parlamentares, então agora retornamos, o deputado Marcos Vieira não está presente, então retorno a palavra ao deputado Rodrigo Minotto, que antes tinha abdicado a palavra enquanto que o deputado líder do governo não estivesse presente. Agora, com a presença do deputado líder do governo, com a palavra, o deputado Rodrigo Minotto. Senhor presidente, trago o parecer à emenda substitutiva global de folhas 45 ao projeto de lei número 0263.0/2017, que declara de utilidade pública a entidade Associação Uruçanguense de Fotógrafos, Fotoclube Uruçanga, autoria do deputado Manuel Mota. É o relatório. Retorna a esta Comissão de Constituição e Justiça o projeto de lei em epígrafe, o qual visa declarar de utilidade pública a Associação Uruçanguense de Fotógrafos, Fotoclube Uruçanga, para análise da emenda substitutiva global de folhas 45, apresentada no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, conforme previsão do parágrafo único do artigo 142 do Regimento Interno desta Assembleia Legislativa. É o relatório e passa ao voto. Da análise, verifica que a emenda substitutiva global em questão foi apresentada com o fito de adequar a redação de proposições de igual teor que tramitam nesta Casa, nos termos da Lei Complementar número 589, de 18 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras providências. Diante do exposto e atendidos os aspectos afetos ao colegiado estabelecido no artigo 142 do Regimento Interno desse Poder, conclui-se que a proposição acessória encontra-se apta a tramitar nesse Parlamento e, portanto, voto pela aprovação do projeto de lei 0263.0/2017, nos termos da emenda substitutiva global de folhas 45. Senhores parlamentares, coloco em discussão o parecer à emenda substitutiva global de folha 45 ao projeto de lei 263.0/2017. Projeto este que declara de utilidade pública a entidade Associação Uruçanguense de Fotógrafos, Fotoclube Uruçanga. O parecer do deputado relator, deputado Rodrigo Minotto, é pela aprovação ao projeto de lei nos termos da emenda substitutiva global de folha 45. A matéria já tinha passado por outras comissões e por isso que retorna para esta comissão apenas para análise da emenda. Então, em discussão, o parecer pela aprovação nos termos da emenda de folha 45. Não havendo quem queira discutir, em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Com a palavra, o deputado Rodrigo Minotto.
Parecer ao projeto de lei número 0486.2/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Forquilinha. Autoria o Governo do Estado, Governador do Estado. Mediante a mensagem número 1008, de 9 de novembro de 2017, o Governador do Estado encaminhou a este poder o projeto de lei indicado em epígrafe, visando a autorização desse Parlamento para a doação de imóvel ao município de Forquilinha. O objeto da presente proposição, conforme especificado no seu artigo 1º, é desafetar e doar ao município de Forquilinha o imóvel com área de 1.701 metros quadrados, com benfeitorias, do qual o Estado é possuidor desde 1975, onde se encontra edificada a já desativada Escola de Ensino Fundamental Oswaldo Save, localizada na rodovia SC 408, bairro Sanga do Café, e cadastrado sobre o número 4867 no Sistema Patrimonial da Gestão do Estado de Santa Catarina, da Administração. A referida doação, conforme dispõe o artigo 2º, visa a instalação de serviços públicos para o atendimento da população do município de Forquilinha. Os autos do projeto de lei encontram-se instruídos com as cópias dos documentos de folhas 6 a 71, oriundos da Secretaria de Estado da Administração, entre os quais destaco: ofício 252/2017, parecer técnico de avaliação do imóvel, no valor de R$ 123.463, dados do imóvel, informação jurídica número 4282/2017 da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado da Administração. É o relatório, passa ao voto. Analisando os autos sobre os preceitos do artigo 141, inciso 1 do RIALESC, inicialmente, quanto à condicionalidade, observo que foi respeitada a determinação da Constituição Estadual, que prevê no parágrafo 1º do artigo 12 que a doação de bens imóveis do Estado depende de prévia autorização legislativa. No tocante à legalidade, constato que foram observados os princípios e normas jurídicas aplicáveis à espécie, notadamente à luz da Lei Estadual número 5.704, de 28 de maio de 1980, que dispõe sobre a aquisição, alienação e utilização de bens imóveis, nos casos que especifica, e estabelece outras providências. Referente aos demais aspectos a serem analisados por esta comissão, verifico que a proposição está apta à sua regular tramitação neste Parlamento. Ante o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 0486.2/2017. Parecer ao projeto de lei 486.2/2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Forquilinha, autor o Governo do Estado, relator deputado Rodrigo Minotto, e o parecer do eminente relator é pela aprovação conforme o texto original. Em discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência ainda está com a palavra. Parecer complementar ao projeto de lei complementar número 040.4/2017, que altera as leis complementares número 381 de 2007. Essa matéria está na desculpa, senhor presidente. Ela será extra pauta, né? Desculpa, isso. Eu peço a Vossa Excelência depois para relatar extra pauta. Ok, deputado. Com a palavra, pela ordem de chegada, deputado Dirceu Dresch. Eu quero saudar, senhor presidente, senhores deputados, a todos que nos acompanham no dia de hoje. E eu quero voltar, senhor presidente, eu não estava na última reunião de líderes, mas eu queria novamente abrir minha fala hoje aqui, para que a gente conseguisse discutir no dia de hoje e encaminhar até semana que vem o projeto da recuperação salarial aí dos trabalhadores e trabalhadoras da Defensoria Pública do Estado. Então, é uma categoria que está aí apelando, com uma situação de muito tempo sem reajuste do salário, e entendemos extremamente justo que esses trabalhadores e trabalhadoras tenham o seu salário recuperado, né? Especialmente a inflação e tal. Então, nós queremos fazer esse apelo à Vossa Excelência,
que a gente converse com os demais líderes. Eu sei que aqui tem vários projetos de aumento, de recuperação, inclusive alguns eu quero discutir mais profundamente depois, com emendas parlamentares aí com um aumento muito alto em algumas áreas. E esses trabalhadores e trabalhadoras que estão com um salário extremamente atrasado precisam ter como é que eu vou dizer aqui, este olhar dos senhores deputados e deputadas e do Estado, né, do governo do Estado, que é essa importante instituição que atua aí em todas as regiões do Estado de Santa Catarina, beneficiando a nossa sociedade. Então, quero deixar esse apelo aqui, senhor presidente, para que a gente possa, este ano ainda, resolver esta questão. Obrigado. Além disso, meus projetos, os projetos que eu tenho aqui para relatar, acho que eles serão... Eu na verdade, não coloquei projeto em pauta, senhor Nós vamos presidente. fazer extra-pauta, então. Tenho alguns projetos extra-pauta. Eu quero também devolver aqui o PLC 40 de 2017, que o deputado Rodrigo Minotto há pouco trouxe também como pauta extra. Eu tenho um projeto do deputado Marcos Vieira, que denomina a rodovia Liane Maria de Nadal, a SC 386, do trecho compreendido entre o entroncamento com a rodovia 163 no município de Porã do Oeste até o município de Mondaí. E é outro projeto do deputado Valdir Cobalcini, que sou relator também, que declara de utilidade pública a rede feminina de combate ao câncer de São Lourenço do Oeste. São esses três projetos que eu gostaria de trazer a extra pauta. Nós vamos continuar na pauta, deputado Dirceu, e aí eu abro a palavra a Vossa Excelência depois, então, fazer esta pauta, tanto Vossa Excelência quanto o deputado Rodrigo Minotto. Senhores, na sequência da chegada, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, cumprimento também a todos aqueles que nos acompanham, que nos visitam nesta reunião. Eu faço, senhor presidente, relatório e voto ao projeto de lei 41.0/2017, de autoria do deputado João Amin, que dispõe sobre a proibição da administração pública estadual de adquirir ou alugar imóvel cujo proprietário seja detentor de cargo eletivo ou comissionado na administração pública estadual ou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau do detentor do cargo eletivo ou comissionado. O referido projeto foi aprovado e apreciado na presente comissão, tendo sido reconhecida sua constitucionalidade e obtido aprovação em reunião ordinária em 13/6/2017. Quando da remessa do projeto à Comissão de Finanças e Tributação, o autor apresentou emenda substitutiva global, as folhas 24, com o intuito de aperfeiçoá-lo, restando a mesma aprovada. Durante a tramitação perante a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, foi apresentada subemenda modificativa pelo deputado Fernando Coruja, folha 41, com a aprovação da emenda substitutiva global, folha 24, com a subemenda modificativa de folha 41. O projeto retorna a esta comissão para análise da constitucionalidade, legalidade e regimentabilidade das emendas aprovadas nas comissões de mérito. Como já dito no relatório, de folhas 19 e 20, referida medida vem ao encontro das boas práticas administrativas, da transparência e do bom trato do erário público, devendo ser aprovada e colocada em prática. As emendas aprovadas nas comissões mencionadas aprimoraram o projeto, aperfeiçoando sua redação e dando mais efetividade ao objeto da proposição. Nesse sentido, por serem as emendas constitucionais, legais e regimentais, voto pela aprovação da proposição com a emenda substitutiva global de folha 24 e a subemenda modificativa de folha 41, devendo seguir seus trâmites legais. Este é o meu voto, senhor presidente.
Senhores parlamentares, parecer ao PL 41.0/2017, projeto que dispõe sobre a proibição da administração pública estadual de adquirir ou alugar imóvel cujo proprietário seja detentor de cargo eletivo ou comissionado na administração pública estadual, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau do detentor do cargo eletivo ou comissionado. O deputado relator, deputado Valdir Cobalcini, analisa neste momento as emendas que foram aprovadas nas comissões de mérito. E o relatório final do deputado diz o seguinte: nesse sentido, por serem as emendas constitucionais, legais e regimentais, voto pela aprovação da proposição com a emenda substitutiva global de folha 24 e a subemenda modificativa de folha 41, devendo seguir seus trâmites legais e regimentais. Em discussão, em votação. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Declaração de voto, presidente. Ouço o deputado João Amin para a declaração de voto. Eu queria, em nome do deputado Cobalcini, e também fazer justiça ao deputado Fernando Coruja, que estudou a matéria. Ele, na verdade, conseguiu fazer com que a matéria melhorasse. Ela estava realmente muito rígida com relação ao assunto de proibir, né, que quem tenha cargo público eletivo ou comissionado possa beneficiar seus parentes, mas fazer também uma justiça. No início do ano, ainda em janeiro, a gente começou pela internet um movimento Segunda Simples para falar de assuntos que tramitam aqui na casa, leis, legislação, de uma maneira mais simples, e essa foi uma sugestão que veio de um cidadão aqui do Estreito, Christian, um advogado, e a gente espera que agora ele possa ir a plenário para votar, mas não deixando de fazer o registro ao relator aqui na CCJ, deputado Cobalcini, o relator na Comissão de Trabalho, o deputado Coruja, e também ao Christian, que foi o verdadeiro autor da matéria, que a gente espera que seja transformada em lei. Muito obrigado. Parabéns pela iniciativa, deputado Joamin. Com a palavra, deputado Valdir Cobalcini. Projeto de Lei 388.1/2017, de autoria do deputado César Valduga, que proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa de disciplina eletiva, sobre disciplina eletiva, taxa de prova, taxa de emissão de comprovante de matrícula e taxa de emissão de histórico escolar por parte das instituições privadas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Esta comissão aprovou diligência em 24/10/2017 à Secretaria de Educação, à Casa Civil e ao Cinep para obtenção de manifestação. Faço uma breve leitura das manifestações. O Cinep informa que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, número 93, 94 e 96, assegura às escolas particulares a prerrogativa de seu projeto político, pedagógico e regimento interno. Assevera que os artigos 1º, inciso 4º e 209 da Constituição Federal e o artigo 7º da LDB garantem a livre iniciativa privada, sendo que as escolas se submetem a controle pedagógico do poder público, mas a questão financeira é gerida como uma empresa, não cabendo ao legislativo proibir cobranças instituídas aos alunos e se posicionando contrário ao projeto. Por sua vez, a Secretaria de Estado da Educação se manifesta igualmente contrária ao projeto, salientando que os artigos 170 e 209 da Constituição Federal estabelecem a livre iniciativa, garantindo a liberdade para exercício da atividade econômica de ensino, sendo incabível a proibição de cobrança de valores inerentes a serviços prestados. Em benefício da educação, a Constituição Federal, promulgada em 88, no inciso 3º do artigo 216, estabelece como princípio da educação escolar o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e a coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Este mesmo princípio de ensino foi reproduzido nos incisos 3º e 5º do artigo 2º da Lei 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. As escolas públicas e privadas têm, continuando o parecer da Secretaria de Educação, na vida social, uma busca em comum, o bem público,
Sem os valores sociais do trabalho e da iniciativa privada, não poderíamos afirmar a rigor que o Brasil se constitui em Estado democrático de direito. O artigo 209 da Constituição Federal prescreve, em seu turno, que o ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as condições de cumprimento de normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Com base nos referidos dispositivos, entendo que a proposta de vedar a cobrança de taxas por entidades de ensino privadas é inconstitucional, não cabendo ao poder público interferir em relações contratuais privadas. Assim, voto pela rejeição da proposição por inconstitucionalidade material, entendendo que o regramento imposto no projeto fere os artigos da Constituição Federal, devendo seguir seus trâmites regimentais. Parecer ao PL 388.1/2017, que proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva, taxa de prova, taxa de emissão de comprovante de matrícula e taxa de emissão de histórico escolar por parte das instituições privadas de ensino no âmbito do Estado de Santa Catarina. O eminente deputado relator Valdir Cobalcini emite parecer pela rejeição à proposição. Em discussão, em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Complementar 42.6/2017, da autoria do deputado Luciane Carminati, que altera a Lei Complementar número 422, de 25 de agosto de 2008, que instituiu o Programa de Habitação Popular. O meu voto é um requerimento de diligenciamento, devendo ser comunicado à Secretaria da Casa Civil, Assistência Social, Trabalho e Habitação. Em discussão, requerimento de diligência ao PL 42.6/2017. Em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 274/2017, de autoria do deputado Narciso Parisotto, que declara de utilidade pública a Sociedade Concordiense de Ajuda e Proteção Animal. Com animal, de Concórdia, Santa Catarina. Uma vez presentes os documentos exigidos, o meu voto é pela aprovação da matéria. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 274.3/2017. O parecer do deputado relator da matéria é pela aprovação ao projeto. Em discussão, em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 419.2/2017 e 472, são dois projetos aqui. 472.7/2017, o primeiro de autoria do deputado Maurício Scudelark e o segundo do deputado Ricardo Guide. As emendas, o primeiro, deputado... emenda altera a Lei 16.675 de 2009, que institui o Código de Meio Ambiente e estabelece outras providências. E o segundo altera a mesma lei, para dispensar o licenciamento ambiental das atividades de extração de cascalho, destinado exclusivamente ao revestimento primário de rodovias estaduais. O meu voto é pelo apensamento a um projeto de lei que apresentei exatamente no mesmo teor, deputado Guide. Praticamente a finalidade é a mesma, um deles já aprovado, um desses projetos, e um segundo projeto que é quase uma regulamentação do primeiro projeto, ele tramita, já passou pela Comissão de Justiça, ele tramita hoje na Comissão de Economia. Trata exatamente do que está sendo proposto por Vossa Excelência. Então, o meu voto é pelo apensamento, sem nenhum prejuízo desta matéria, né, mas que ele acompanhe a tramitação
a partir da Comissão de Economia. Deputado, eu acompanhei o teu projeto acho que já há 2 anos atrás aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Ele tem uma pequena diferença só. O seu projeto fala que pode ser retirado em área rural. O meu inclui áreas urbanas, que isso foi uma solicitação de alguns prefeitos que têm cascalheira em áreas urbanas. Não sei se já foi, se o teu projeto já tinha sido feito esse... Eu acato a segunda parte, deputado Ricardo Guide. No meu relatório, acato que se inclua o a única urbano. diferença, a única alteração seria isso, Exatamente. que acrescentasse, claro que de acordo com a manifestação da Fátima, sem dúvida nenhuma, mas que incluísse áreas urbanas, porque alguns municípios do nosso estado têm pedreiras em áreas urbanas. Ok, deputado, eu acato no meu parecer a inclusão da área urbana. Obrigado. Senhores parlamentares, parecer, então Vossa Excelência dá o parecer aos 2 projetos de lei, tanto ao PL 419.2/2017 e ao 472.7/2017, com a seguinte finalização. Assim, examinando os autos do projeto de lei em análise, em primeira análise, voto pelo apensamento do PL 472 ao PL 419, que é o mais antigo, para análise conjunta nos termos do parágrafo único do artigo 210 do Regimento Interno. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer pelo apensamento e a matéria retorna então ao relator. Deputado Valdir Cobalcini, mais algum assunto? Consulta o deputado. Obrigado, deputado. Consulta o deputado Mauro se a matéria, se deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, somente fazer a devolução de um pedido de vista em mesa do PL 409, aquele PL que trata sobre a capina química. O relator da matéria, o deputado Dirceu Dresch, eu estou fazendo a devolução. A matéria, o projeto está com Vossa Excelência? Já está em mãos do relator. Está extra pauta, né? Não, devolução. Na verdade, ele está na pauta, então na pauta. Podemos fazer a análise da matéria. Final, senhor presidente. Se Vossa Excelência preferir desta forma, assim o será. Se mais para o final depois. Ok, tá bom, ok, obrigado. sem prejuízo. Então, depois, quando fizermos a relatoria das matérias, eu consulto se vocês estão aptos a fazê-la. Pela sequência, deputado Ricardo Guide com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, telespectadores da TVA, amigos que acompanham aqui a reunião, tenho o parecer a mensagem de veto número 948/2017, que trata do veto parcial ao PL 114/2017, de autoria da mesa, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. A procedência vem do governo do Estado e eu voto pela admissibilidade da mensagem de veto. Senhores parlamentares, em discussão, o parecer pela admissibilidade à mensagem de veto 948/2017, de autoria do Estado. O parecer do relator, como dito, é pela admissibilidade. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Tenho também parecer ao projeto de lei número 453.4/2017. O autor é o governo do Estado. Ele autoriza a doação de imóvel no município de Lages. Trata-se de um imóvel com área de 2.829 metros quadrados, que tem como finalidade a revitalização do calçadão da Praça João Costa, no mesmo município. E preenchendo todos os requisitos legais, eu voto pela aprovação do projeto de lei. Em discussão, parecer pela aprovação ao PL 453.4/2017, projeto esse de autoria do Governo do Estado e que autoriza a doação de imóvel no município de Lages, revitalização do calçadão da Praça João Costa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Tenho também parecer ao projeto de lei número 473.8 de 2017, da deputada Ana Paula Lima, que institui política de disponibilização de recursos educacionais comprados ou desenvolvidos por subvenção da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. A política pública almejada consiste na disponibilização de obras intelectuais a serem utilizadas para fins educacionais, pedagógicos, científicos e afins,
como livros e materiais didáticos, objetos educacionais multimídia, jogos educacionais, artigos científicos, pesquisas, teses, dissertações e outras peças acadêmicas. Não obstante os bons propósitos visados pelo autor, a matéria padece de vício insanável de inconstitucionalidade formal quanto à iniciativa, vez que a execução da política pública perseguida implicará em ações governamentais a serem deflagradas por órgãos do Poder Executivo, incidindo assim flagrante invasão de competência administrativa e legiferante alheia. A par disso e por consequência, implicará na afronta ao princípio independente da harmonia dos poderes, inscrito no artigo 2º da Constituição Federal, reproduzido pelo artigo 32 da Carta Estadual. Desta forma, voto pela rejeição do projeto. Senhores parlamentares, em discussão, parecer pela rejeição ao PL 473.8/2017. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado Nada mais. Nada mais? Ok, deputado. Vamos aqui. Senhores parlamentares, passo então a fazer análise das algumas matérias que já tenho condição de analisar. Primeiramente, parecer ao PL 317, só confirmar se está na pauta, parecer ao PL 317.8/2017. Esse projeto, senhores parlamentares, é de autoria do eminente deputado Valdir Cobalcini e tem por objetivo instituir o Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável, o IDMS, no estado de Santa Catarina e dar outras providências. Pela quantidade de matérias que nós temos a analisar, eu vou pedir a licença a Vossas Excelências para tentar ser mais sucinto na apresentação dos votos. Fizemos análise da matéria, toda a matéria está dentro da questão regimental e constitucional, por isso este relator manifesta-se pela aprovação do projeto de lei 317.8/2017, conforme o seu texto original. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também trago a Vossas Excelências parecer de proposta à emenda à Constituição 4.2/2017. Também está na pauta. Esta proposta, senhores parlamentares, de autoria do deputado Gelson Merizio, altera o inciso 9º do artigo 40 da Consolidação do Estado de Santa Catarina, estabelecendo prazo para a Assembleia Legislativa julgar as contas prestadas pelo governador. Fizemos análise da matéria dentro do âmbito constitucional, regimental, não há óbice a tramitação da matéria, por isso o parecer deste relator é pela admissibilidade da PEC 4.2/2017. Em discussão, não havendo... Senhor presidente, apenas por curiosidade, qual é o prazo? Vamos fazer a leitura do texto. Não. Não, mas é rapidinho aqui, é um parágrafo só. Altera o inciso 9º do artigo 40 da Constituição do Estado de Santa Catarina, estabelecendo prazo para a Assembleia Legislativa julgar as contas prestadas pelo governador. Artigo 1º. O inciso 9º do artigo 40 da Constituição do Estado de Santa Catarina passa a vigorar com a seguinte redação. No artigo ali inciso 9º. Julgar anualmente até o final da sessão legislativa as contas referentes ao exercício anterior prestadas pelo governo e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Ou seja, vou repetir, deputado, até porque nosso parecer não analisa o mérito, se é muito tempo ou se é pouco tempo, apenas sobre a questão do âmbito da constitucionalidade da matéria. Mas só para deixar claro, eu repeti aqui para Vossas Excelências terem conhecimento, ele diz o seguinte: julgar anualmente, até o final da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior prestadas pelo governo e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo. Continua em discussão? Senhor presidente. Olá, pois não. Olha, entendo assim, olhando que o projeto é extremamente meritório, né? Agora, entendo importante consultá-lo, vê-lo melhor, avaliar as questões constitucionais, né? Qual é a condição que nós temos, se a Constituição estadual regra sobre isso, como regra. Então, eu peço vista em gabinete, senhor presidente. Inclusive,
eu estava acompanhando aí nos autos da casa, né, acho que é importante, os projetos estão vindo muito atrasados, as prestações de contas, e eu não sei se o presidente, na época que foi presidente, também cumpriu esses prazos, né? Inclusive, dos vetos não foi cumprida, né? Porque na época, quando ele foi presidente, teve muito veto atrasado, que não botou em pauta, né? E isso é extremamente importante. Nós temos um regramento sobre esses temas, claro, com prazo. Não tem sentido 6, 7 anos depois julgar contas do governador. Acho que tem que ser mais breve, então a princípio sou favorável, né, mas eu quero fazer uma consulta um pouco mais profunda, né, sobre isso, por isso que peço vista em gabinete. Vista em gabinete. Acompanho o deputado Dirceu. Vista em gabinete também, deputado João Amin. Então, vista em gabinete é o deputado Dirceu e vista em gabinete é o deputado João Amin. Senhores parlamentares, trago também a vossas excelências parecer ao projeto de lei 525.3/2017. Esse projeto, senhores parlamentares, é de autoria do Governo do Estado e tem por objetivo autorizar a doação de imóvel no município de Biguaçu. Né, os parlamentares que são aqui da Grande Florianópolis talvez possam até explicar um pouco melhor o projeto. Né, a informação que nós temos é que esse projeto é referente à questão da BR-101 do anel de contorno. Contorno viário da Grande Florianópolis. Isso. Deputado João Amin, você quiser esclarecer? Na verdade, presidente Jean, esse projeto ele é muito importante para que o contorno viário da Grande Florianópolis, que tinha o prazo inicial de conclusão de obra de 2012, foi a 2017 e hoje o último anúncio que existe é que a obra terminará em dezembro de 2020 e há, na altura de Biguaçu, um terreno que é do Estado e é fundamental para a alça de contorno chegar a terminar a sua alça, né? Esse contorno vai tirar 20% do tráfego de grandes e pesados veículos da Grande Florianópolis, vai fazer com que a Grande Florianópolis tenha características, sua BR-101, de Palhoça a Biguaçu, características locais, e é uma obra fundamental não só para o estado de Santa Catarina, mas para o Mercosul, já que se trata de um contorno muito importante, de uma via muito importante da América do Sul para o norte do Brasil. Do sul da América do Sul para o norte do Brasil. Então, há uma solicitação por parte tanto da Autopista Litoral Sul, da ANTT, em concordância com o governo do Estado, para que a gente aprove esse projeto ainda esse ano, porque o ano que vem, por se tratar de ano eleitoral, não vai ser possível essa matéria tramitar e ser aprovada. Por isso a importância, para que se mantenha o prazo de dezembro de 2020, do contorno viário da Grande Florianópolis. Senhores parlamentares, o parecer deste relator é pela aprovação da matéria, né, que foi muito bem explicada pelo eminente deputado João Amin. E aqui eu quero fazer um pedido a vossas excelências, né? Esta matéria, viu, deputado João Amin, vossa excelência que pôde esclarecer com muita propriedade, esta matéria, ela tramita nesta comissão, em seguida para a Comissão de Finanças e depois ainda para a Comissão de Trabalho. A matéria, ela está em regime ordinário. Este presidente não, em momento algum, irá negar se algum parlamentar desejar pedir vista. Mas pela importância da matéria, pela questão legal, pela última semana que nós estamos, eu gostaria de encarecidamente pedir a vossas que reflitam no caso de, não, se é possível, não pedir vista em gabinete. Exatamente, de Biguaçu, deputado. Porque o pedido de vista de vossas excelências vai inviabilizar totalmente essa matéria. Então, quero sensibilizar a vossa excelência, se alguém tiver alguma dúvida que possa esclarecer, mas para que nós possamos analisar essa matéria no dia de hoje. Vossa excelência emitiu o voto pela aprovação. O parecer deste relator, deputado, é pela aprovação conforme o texto original. Que vem endossado pelo pedido do deputado João Amin pela aprovação. E pela explicação dele. Senhor presidente. Vou acompanhar o voto do deputado João Amin, então, encarecidamente, aí, pelo desenvolvimento da Grande Florianópolis. Senhor presidente, nós temos aqui duas barreiras para aprovar esse projeto. A primeira, me parece que já está sendo vencida, que é o grande apelo que tem o projeto para nós fazermos o contorno e ninguém pedir vista e aprovarmos nas comissões.
Ponto. 5.3. A segunda barreira é que esse projeto não está no acordo de líderes. Tá certo, deputado Moro? Não é que é de menos, deputado Moro, não é. Bom, se é de menos, então eu vou incluir. Tem mais 10 do governo. Eu só quero Desde concluir. que tramite, pode Não, votar. Veja bem o seguinte. Não, tem um acordo de líderes. Se então, eu só queria concluir, deputado Moro. Não, a palavra, você está com a palavra. Eu até gostaria que fosse assim, porque daí eu vou incluir mais 10 do governo. Ué, mas veja bem, então tem um critério. Nós temos um acordo de líderes. Esse projeto não está no acordo de líderes. Tem grande apelo. Tem mais dois projetos do governo que eu vou propor na reunião de líderes, deputado Mauro, para incluir. Acredito que o presidente deve fazer uma reunião de líderes juntamente hoje, né? com esse da autopistas. Tá certo? Porque para a gente não arrebentar o acordo porque outros vão tramitar aqui, mas não estão no acordo de líderes, né? Então a minha ideia é manter o acordo de líderes, incluindo mais 2 do governo, com esse da autopista. Era isso, deputado Mauro? Ok. Senhores parlamentares, parecer ao projeto de lei que é pela aprovação. Em discussão, em votação. Favoráveis, permanentes como estão, aprovado por unanimidade. Muito obrigado pela compreensão de vossas excelências. E, deputado João Amin, eu acho que a Grande Florianópolis agradece aos deputados pela compreensão. Senhor presidente, essa questão dos projetos que estão em pauta, que estão além do acordo de líderes, eu acredito o seguinte: bom, se tem pauta que precisa ser rediscutida, que eu proponho que se rediscute o da Defensoria Pública também no Colégio de Líderes, eu sugiro que nós, os líderes das bancadas, converse com o presidente e já faça uma nova reunião para essas 2 semanas finais, que a gente possa ainda incluir alguns projetos que são importantes para Santa Catarina. Até porque, deputado Dirceu, se me permite, Vossa Excelência me permite, existiram várias situações que aconteceram e projetos de lei que entraram na casa, inclusive, depois da reunião de líderes que estabeleceu o acordo das matérias que seriam tramitadas até o final. Então, acredito eu que o presidente deve, no bom senso, fazer uma nova reunião de líderes para discutir novas matérias, assim como a defensoria, outras matérias também importantes para serem incluídas, porque também não adianta nada, deputado Dirceu, nós votarmos as matérias aqui nesta comissão, fazermos todo esse esforço, mantermos a comissão em aberta para produzir e não haver acordo de líderes para botar as matérias no plenário. Então é importante que haja também este acordo e acredito que o presidente deve fazê-lo sim. Senhor presidente, já solicitei ao presidente, ele está analisando essa possibilidade, nós vamos propor mais 2 do governo junto com o da autopista. Okay. E os demais que atendem os servidores da defensoria também. E peço que o líder do governo analise a questão da defensoria para poder colocar também na reunião de líderes o projeto e fazer o apelo na reunião de líderes. Senhores parlamentares, trago também a vossas excelências parecer ao projeto de lei 51.1. Só verificar se está na pauta para que eu não cometa nenhum equívoco. 51.1 /2017. Esse projeto também altera a Lei 14.675 de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências. O projeto é de autoria do governo do Estado. E este relator, ele é um pouco extenso, o relatório, seus parlamentares. A gente analisou a matéria no campo de vista legal, constitucional, e temos apenas, na condição de relator, uma emenda supressiva para apresentar a vossas excelências. E aqui vou me ater um pouco a esta emenda supressiva. A emenda supressiva, ela suprime o artigo 1º do projeto de lei. O que é o artigo 1º do projeto de lei? Em vez de fazer a leitura, eu prefiro explicar isso a vossas excelências. Que ela dá à Polícia Ambiental, além de fiscalizar e aplicar sanções administrativas, lavrando auto de infração em formulário único do Estado. E aí várias entes e várias entidades sugeriram a este parlamentar que fizesse uma alteração no sentido de tirar o artigo 1º, justamente porque, constitucionalmente, também nós entendemos que, uma vez que a Polícia Ambiental não pode ela fiscaliza simultaneamente, não pode aplicar a sanção administrativa. É o mesmo órgão fazendo as duas questões. E isso, no nosso entendimento, há um vício de constitucionalidade e legalidade. Por isso, o parecer deste relator é pela aprovação do projeto de lei 51.1/2017,
com a emenda supressiva, retirando o artigo 1º do projeto de lei. Em discussão? Senhor presidente, Ouço... qual o regime do projeto? Está em regime ordinário. Eu peço vistas em gabinete. Também peço vista, senhor presidente. Eu também, presidente. Vista em gabinete? Gabinete. Vista em gabinete a vossas excelências. Vista em gabinete ao deputado Valdir Cobalcini, vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch e vista em gabinete ao deputado João Amin. Senhores parlamentares, também trago parecer ao projeto de lei complementar 36.8/2017. Esse projeto de lei é de autoria da mesa e ele consolida as leis que dispõem sobre a estrutura orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina. O parecer deste relator é pela aprovação do projeto de lei complementar 36.8/2017, com emendas modificativas, com emenda modificativa e supressiva que estão acostadas ao relatório. Na verdade, senhores parlamentares, é apenas uma questão de técnica legislativa, né? Correção sugerida pela assessoria jurídica da Casa na questão da técnica legislativa, por isso apresento a emenda supressiva e a emenda modificativa. Parecer é pela aprovação ao projeto de lei 36.8/2017, projeto este que consolida as leis que dispõem sobre a estrutura orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e de autoria da mesa diretora desta Casa. Em discussão, em votação, favoráveis permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, também trago a vossas excelências parecer a emenda modificativa ao projeto de conversão em lei da medida provisória 215/2017. Esse eu tenho que fazer uma análise, uma leitura com calma para vossas excelências, porque aqui tem uma questão diferente na situação desse projeto, para justificar o posicionamento final do relator, que o nosso posicionamento final com relação a esta matéria é para devolução da matéria ao primeiro secretário da mesa, porque há uma inconsistência numa emenda que foi aprovada numa comissão. Então, para fazer esta correção dessa inconsistência. Então, eu faço aqui a leitura do parecer que foi preparado pela nossa assessoria. Trata-se de medida provisória estruturada em 2 artigos, adotado em 19 de setembro de 2017 pelo Governo do Estado, com o objetivo de prever que as multas impostas às empresas de transporte coletivo rodoviário de passageiros intermunicipais, em caso de reincidência, poderão atingir até o dobro do valor originalmente fixado e, no segundo item, por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, serão discriminadas as infrações passíveis de serem cometidas por estas empresas. Após ter sido lido no expediente da sessão plenária do dia 21 de setembro de 2017, esta medida provisória foi encaminhada a este órgão fracionário, que por maioria aprovou o parecer apresentado por esse deputado na condição de relator, no sentido de sua admissibilidade. Constata-se ainda que, em 20 de novembro do corrente ano, foi editado o ato da mesa 60DL, comunicando a prorrogação do prazo de vigência da presente medida provisória, ou seja, a vigência dela vai até 28 de fevereiro de 2018. Posteriormente, a medida provisória seguiu para a Comissão de Finanças, que acatou o parecer exarado pelo deputado Milton Obos, relator da matéria, com a emenda modificativa de folha 34, apresentada para alteração da redação do parágrafo 4º do artigo 13 da Lei 5.684, de 9 de maio de 1980, visando delimitar a autorização legislativa concedida por esta Casa ao governador do Estado no que se refere às multas imputadas às empresas de transporte rodoviário intermunicipal a serem discriminadas por ato próprio. Na sequência, como já registrado, a matéria retornou a esta Comissão de Constituição e Justiça, na qual avoquei a relatoria na forma regimental para análise do projeto de conversão em lei, em razão da emenda modificativa 34. Por fim, em 28 de novembro do corrente ano, o deputado Valdir Cobalcini protocolou emenda aditiva ao projeto de conversão em lei nas folhas 38 e 39. Esse é o relato.
Com relação ao voto, senhores parlamentares, da análise de referência... Não, termina. É que eu tenho depois um questionamento para fazer. Isso. No sobre final... só quais comissões que passam depois da aprovação. Não, ele está retornando das comissões. Então ele já passou, deputado, para deixar claro aqui para Vossa Excelência, ele já passou na CCJ, passou na Finanças e agora retorna na CCJ. E aí encerra a sua tramitação. Já que antecipar a discussão, deputado, não poderia, de repente, só nos passar qual é a inconsistência que precisa ser corrigida? Agora, no voto é que eu vou... No voto, que é uma página, já vou resolver isso. Da análise da referenciada emenda modificativa apresentada ao projeto de conversão em lei em questão, observo que a redação por ela proposta ao parágrafo 4º, que se está acrescentando por meio da medida provisória no artigo 13 da Lei 5.684, de 9 de maio de 1980, estabelece o seguinte, parágrafo 4º, as infrações passíveis de serem cometidas pelas empresas transportadoras, assim como as respectivas penalidades, serão discriminadas por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, ficando vedada a inserção de tipificação e penalização de qualquer exigência não prescrita em lei, especialmente quanto à utilização de tecnologias de rastreamento e georreferenciamento. Com efeito examinado a emenda modificativa ao projeto de lei da medida provisória, sob a ótica dos aspectos afetados, esta comissão conclui que no concernente à técnica legislativa, os comandos nela previstos são mutuamente excludentes, inviabilizando o seu acolhimento, haja vista que o texto inicial autoriza o governador do Estado a dispor sobre a matéria por meio de decreto, e o texto acrescido pela mesma desautoriza. No que se refere à emenda de lavra do deputado Valdir Cobalcini, deixo de analisá-la, vez que foi apresentada de forma intempestiva, ou seja, no momento inadequado, no retorno a esta comissão, e não durante a tramitação inicial na comissão de CCJ ou Finanças. Em fase da proposição acessória, ou seja, justamente por esta questão de inconsistência, em fase da proposição acessória, aprovada no âmbito da Comissão de Finanças, voto com base no parágrafo 2º do artigo 208 do Regimento Interno, pela apresentação de requerimento ao primeiro secretário da mesa para que os autos retornem à Comissão de Finanças para manifestação. Ou seja, há um entendimento de interpretação sobre a emenda. Então, o parecer deste relator, como nós temos tempo para análise da medida provisória, é no sentido de reencaminhar para a Comissão de Finanças para que ela possa fazer uma reavaliação desta emenda que foi aprovada lá. Para discutir, senhor presidente. Em discussão. Eu só gostaria de entender qual é a inconsistência, não consegui entender. A inconsistência é o fato dela autorizar e desautorizar no mesmo tempo. É uma questão de técnica legislativa. Mas e Vossa Excelência não pode corrigir isso no teu voto? Mas aí eu vou alterar o entendimento do legislador. Porque eu entendo que por isso que essa eu prefiro é uma emenda de mérito. É uma emenda de mérito. Por isso que eu prefiro remeter de volta à comissão, para que o autor da emenda na comissão possa clarear e a comissão possa aprovar novamente. Como nós temos tempo hábil, porque a própria lei é um respeito à Comissão de Finanças. Perfeito. Não exulpar o poder da Comissão de Finanças. O problema é que a própria lei federal, prevê que de forma alguma você pode tipificar a infração por decreto. Isso é uma regra geral, certo? Então, nessa emenda, me parece que eles corrigiram algo que estava torto, né? Então, há de se destacar isso, porque se nós dermos esta liberdade para que o governo faça por decreto, sim, aí a gente perde o rumo da conversa. Okay. Mas eu gostaria, antes de manifestar o voto final, ouvir a Comissão de Finanças, que foi a autora e o autor da emenda, para poder não cometer nenhuma injustiça. Apenas essa questão, deputado. Então, não emitimos parecer final, apenas definimos pela devolução e manifestação da Comissão de Finanças. Ele volta para a CCJ, no caso. Não, para Finanças. E volta para a CCJ depois. Aí volta para a CCJ para a manifestação final. Senhor presidente, antes da deliberação do plenário da comissão, eu peço visto em mesa para analisar a questão da intempestividade da minha emenda. Sim, deputado, fique à vontade. Vista em mesa ao deputado Valdir Cobalcini. Mais algum parlamentar deseja vista em mesa? Não. Senhores parlamentares, parecer
complementar. Quero aqui primeiro, vamos lá naqueles que estão aqui. São muitas matérias, vamos lá. Parecer complementar a subemenda modificativa de folha 80 a 83, a emenda substitutiva global de folhas 23 a 25 ao projeto de lei 210.9/2015. Senhores parlamentares, este projeto, ele dispõe... 210... Isso. Esse projeto, senhores parlamentares, ele dispõe sobre critério e restrições para a comercialização de produtos em feiras e eventos transitórios do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. É a autoria do deputado Patrício Destro. A matéria já tramitou, senhores parlamentares, na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Economia e na Comissão de Segurança, retornando a esta comissão. E aqui faço a leitura do relatório e do voto. O presente parecer complementar objetiva suplementar o voto de minha lavra ao projeto de lei número 210, de autoria do deputado Patrício Destro, que dispõe sobre critérios e restrições para a comercialização de produtos em feiras e eventos transitórios no Estado de Santa Catarina e dá outras providências, conforme enuncia a sua emenda. A matéria foi alvo de deliberação neste colegiado no dia 5 de setembro de 2017, no qual apresentei parecer pela aprovação da emenda substitutiva global de folhas 23 a 25, com as 4 subemendas modificativas de folha 80 a 83, já aprovadas na comissão de mérito, e a subemenda aditiva apresentada junto ao parecer. Entretanto, na data de 8 de dezembro último, foi protocolado pelo deputado Darcy de Matos uma subemenda aditiva à emenda substitutiva global, de folha 23 a 25 do presente projeto. No entanto, no que atina a emenda proposta pelo deputado Darcy de Matos, entendo que a mesma merece ser rejeitada, apesar de seu mérito, por ser também intempestiva. Ou seja, a mesma esteira. O deputado Darcy de Matos apresenta uma emenda no momento que nós estamos analisando as emendas que já foram aprovadas nas comissões onde tramitou a matéria. Ou seja, no momento que considera-se intempestivo pelo regimento interno. Em face ao exposto, consoante a competência estabelecida no parágrafo único do artigo 142 do regimento interno desse Parlamento, ratifico o meu voto exarado anteriormente pela aprovação do projeto de lei 210.9/2015, na forma de emenda substitutiva global de folha 23 e 25, com as 4 subemendas modificativas de folha 80 e 83, aprovadas nas comissões de mérito e a subemenda aditiva apresentada e pela rejeição da subemenda aditiva à emenda substitutiva global de folhas 23 a 25 da lavra do deputado Darcy de Matos. Ou seja, apenas modificando o voto, então rejeitando a emenda do deputado Darcy por intempestividade. Senhores parlamentares, também tenho a informação, e por que trago esta matéria para vossas excelências? Porque dentro do acordo de líderes existe o acordo seguinte: quando o autor da matéria tem uma matéria que tramitou em 2 ou mais comissões e que o autor faz o requerimento para ser votado em plenário, existe o acordo de líderes para que a matéria seja votada em plenário. Então, é o caso desta matéria. Então, por isso, trago então para que a gente possa analisar este voto e não deixar a matéria ir a plenário com a análise final da Comissão de Constituição e Justiça pendente. E aí peço a vossas excelências que façam análise, mas que a gente não peça vista em gabinete, porque nós vamos prejudicar, não cabe mais. Então, senhores parlamentares, presidente. Em discussão o parecer. Ou se... Não, tu é o autor da emenda? Decido entre o deputado João Amin e o deputado Darcy, decidam quem deseja falar primeiro. Senhor presidente, esse assunto ele é quase consensual. Quase. É um assunto da maior importância, porque nós estamos enfrentando a Feira do Brás, que por N motivos ela é danosa à economia catarinense, sobretudo ao varejo.
essa é a minha emenda substitutiva, ela não foi acatada pelo relator, mas eu tenho a condição legal, regimental, de destacar em plenário e vou fazer. A minha emenda, ela tem o objetivo de procurar aproximar desse consenso, deputado Mauro. Ou seja, ela fala no seu artigo 10º que as feiras constantes do calendário oficiais de festas dos municípios, quer dizer, excepciona as feiras que constam no calendário oficial dos municípios, bem como aquelas que funcionam dentro dos congressos técnicos ou científicos, não estão submetidas às exigências desta lei. Então, crio duas excepcionalidades. Mantidas as exigências de recolhimento dos tributos, isso é normal. Parágrafo único. As feiras que vierem a funcionar na forma do caput anterior desse artigo, somente poderão ser autorizadas a comercializar pelo poder público produtos que se relacionem com a atividade fim da feira. Exemplo, nós não queremos que um evento científico de medicina tenha lá um stand que venda sapato. É exatamente esse parágrafo único objetiva proibir isso. Agora, ele é um assunto complexo, deputado João Amin, porque a feira, nós temos que... Ele é complexo por quê? Porque nós temos que criar uma legislação que proíba a Feira do Brás, mas que não ingesse as feiras do bem, né? Por exemplo, tem sugestão aqui da Márcia, lá de Jaraguá do Sul, que não consta na emenda, que ela está preocupada com as feiras que são realizadas lá há muitos anos, né? Através de empresas catarinenses, que são filiadas ao Convention, e que, segundo ela, não serão contempladas. Então, o assunto é complexo. Não é tão simples. Talvez demoramos tantos anos para tratar disso, porque realmente é complexo. A minha emenda, ela tenta criar algumas excepcionalidades para prestigiar a Feira do Bem. Talvez a lei, o ideal, não vamos conseguir, porque o ótimo é inimigo do bom, como diz o caboclo, né? Então, era isso a minha emenda. Eu vou destacar em plenário buscando atingir o consenso, ou se aproximar do consenso. Ok. Deputado Darcy, eu peço a compreensão, até eu sou favorável à emenda e vou me votar favorável à emenda de Vossa Excelência, mas aqui é uma questão constitucional, regimental. O senhor está com a razão. Eu não posso acatá-la. Apesar de votar favorável, mas eu não posso acatá-la. Com a palavra, o deputado João Amin. Presidente, eu recentemente acompanhava em Brasília a Comissão de Finanças e o coordenador do Fórum Parlamentar, o deputado federal João Paulo Clanubim, falou uma frase que eu não me lembro agora exatamente como ele falou, mas que dizia o seguinte, que tudo que não está ou não consta no regimento é possível um acordo. E o acordo supera qualquer entendimento de regimento. E eu vejo aqui atrás de mim uma discussão por detalhes entre uma pessoa que eu respeito muito, a Jo, do Convention Bureau, e o presidente da FCDL, o Ivan, e fazendo justiça a dois deputados, não só o autor do projeto, o deputado Patrício Destro, como o deputado Berlanda, que é totalmente interessado nisso. Eu faria um requerimento, e vou justificar o porquê desse requerimento, eu pedi vista devido ao relatório por uma semana, ou se a comissão ficar em aberto, eu me comprometo até em devolver amanhã, e vou justificar o porquê do meu requerimento. Esse projeto é um projeto muito importante, acredito que todos os parlamentares vão ser a favor, é para combater a criminalidade, a ilegalidade, a não geração de emprego, a não geração de tributo, a informalidade, etc. O problema é que da maneira como está esse projeto, ainda mais sem a emenda do deputado Darcy de Matos, eu vou dar um exemplo. Vai poder acontecer o Ironman aqui em Florianópolis, mas não vai poder ter a feira do Ironman, que é uma feira que cobra imposto, que paga, que é formal, e inúmeras feiras vão ser proibidas por causa das feiras que não têm que ser permitidas mesmo, mas infelizmente são incentivadas até por alguns prefeitos em alguns municípios. Então eu pediria para que os deputados pudessem dar, eu estou tentando contato com o autor do projeto, deputado Patrício Destro, que não está atendendo o celular, para que pudéssemos aprovar isso, para que a gente não cometa um erro. E vou dizer, o Convention e a FCDL já tiveram tempo suficiente também para entrar num acordo de uma redação.
que se entre nesse acordo até amanhã ou até a próxima sessão, mas que haja, por parte do líder do governo, nossa aqui, o compromisso de votarmos essa matéria até o final da última sessão. Então eu faço esse requerimento. Deputado João Amin, Vossa Excelência tem razão na sua colocação, na importância da matéria, na importância da construção do acordo, compreendo a vossa colocação, mas a informação que eu tenho é que o presidente iria colocar, provavelmente hoje, as matérias legislativas requeridas pelos autores para serem votadas. Nós corremos o risco da matéria ir a plenário sem a manifestação dessa comissão. Sugestão que eu faço a Vossa Excelência é que talvez a gente possa construir, deputado Darcy, deputado João Amin. Nós não analisamos neste momento o relatório. Com isso, se houver um consenso de uma alteração da emenda do deputado Darcy, o mesmo ainda pode fazê-lo, mas eu concedo a Vossa Excelência vista em mesa e a comissão vai ficar em aberto. Por quê? Porque, quem sabe, a gente consegue construir até o início da tarde, deputado João, um consenso para poder respeitar, porque o acordo que já existe e o acordo que precisa ser cumprido é o acordo de líderes. E o acordo de líderes diz o seguinte: esta matéria hoje, se confirmada a informação, né, até se a assessoria puder me confirmar essa informação, de que hoje o presidente irá pautar matérias dos deputados, então esta matéria irá hoje ao plenário. Então o acordo maior é de votar esta matéria hoje no plenário. Então nós temos que respeitar esse acordo maior. O deputado Mauro de Nadal. De forma bem breve, eu tenho que só entender a tramitação. Vossa Excelência, em seu voto, deixa de acatar uma emenda do deputado Darcy de Matos, por intempestiva, perfeito? E acata uma questão de técnica legislativa também. Deputado João Amin propõe que se suspenda a matéria para um entendimento. Isso. Perfeito. Aconteceu o entendimento. Como é que vocês querem introduzir nos autos o entendimento se já não está sendo acatada uma emenda do deputado Darcy? Como é que você vai fazer isso aí? Vamos lá, nós não vamos... Aí que está a questão. Deputado... Então se constrói em plenário, se pauta a matéria para votar, e se constrói a emenda e se propõe nova em plenário. Propor na comissão. Porque aqui não tem mais como ingressar nada. Não, a emenda não ingressaria, mas a emenda, a intenção é que, mesmo a emenda do deputado Darcy sendo intempestiva, João, ela entrando na Comissão de Finanças, ela ainda entra a tempo de ser destacada em plenário. Senhor presidente. Então nós sabemos que a emenda do deputado Darcy será rejeitada de qualquer forma, mas o deputado Darcy pode construir uma emenda de consenso a tempo de permitir regimentalmente o seu destaque em plenário. Mesmo sendo intempestivo, senhor presidente, em plenário. É essa a construção. Senhor presidente. Eu aceito o seu encaminhamento, presidente. Ok. Deputado Darcy, com a palavra. Senhor presidente, assim, nós estamos aqui com o presidente da FCDL e estamos aqui com representantes, como disse o deputado João Amin, também do setor de eventos, Convention Bureau. Muito bem, e saiu a fumaça branca aqui nos últimos segundos. Assim, no artigo 10º, diz assim: as feiras constantes dos calendários oficiais de festas dos municípios e do Estado, bem como aquelas que funcionam dentro de congressos técnicos ou científicos, a minha emenda, e aí eu pergunto se eu posso fazer ela verbal ou vou escrever aqui em cima da emenda que está no projeto. Isso eu posso fazer. Vossa Excelência faz. E empresas catarinenses associadas a um Convention Bureau. Isso, fechou? Sugestão. Vossa Excelência faz a apresentação de forma verbal. Ok. E após a reunião apresenta-a de forma formal. Mas faz a apresentação da emenda neste momento de forma verbal. Para ter o direito de destacar em plenário. Ok, exatamente. Ok, senhor presidente. Então, presidente, nem o visto em mesa preciso mais. Ok. Senhor presidente, então... Qual é o conteúdo da emenda? Oficialmente, então, se a assessoria puder anotar oficialmente, eu amplio o artigo 10º da emenda substitutiva global de minha autoria, incluindo e empresas catarinenses associadas ao Convention Bureau da região. Então, deputado Mauro, essa emenda vai ser rejeitada e eu ganho o direito de destacá-la em plenário. Ponto. É isso. Então, nós já estamos prontos para votar. Agora tem que alterar o relatório. Porque nós estamos excepcionalizando
Não, mas aí só conclui o relatório da seguinte forma. Por minha visão, pela rejeição da subemenda aditiva. Aí, rejeitando a subemenda aditiva de folha global, rejeitando a subemenda aditiva à emenda substitutiva global de folha 23 e 25 da lavra do deputado Darcy de Matos e também rejeitando a emenda verbal apresentada pelo deputado Darcy de Matos. Em discussão, em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Deputado Valdir Cobalcini faz o retorno do seu vista em mesa a medida provisória 215, onde tem o relatório sugerindo o envio da matéria ao primeiro secretário para consultar a Comissão de Finanças. Continua em discussão o parecer? Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado também este parecer. Senhores parlamentares, também tenho aqui, vamos lá, é que temos... Como nós já analisamos, e eu estou fazendo um levantamento para Vossas Excelências, este ano cerca de 600 matérias nesta comissão, senhores parlamentares, eu trago a Vossas Excelências aqui uma correção que devemos fazer sobre uma votação feita na última semana. E aqui assumo o erro perante Vossas Excelências, que houve pela grande quantidade de matérias e peço a vênia de Vossas Excelências para fazer a correção. Existe o PL 333.8/2016, que institui o Programa de Atenção à Saúde da Mulher em Situação Prisional no Estado de Santa Catarina. Na última reunião, foi apresentado um voto vista do deputado Darcy de Matos e havia a interpretação de que este era o voto do relator. E nós aprovamos o voto do deputado Darcy de Matos, que era voto vista, sem analisar o voto do relator. Por isso, primeiramente, consulto Vossas Excelências para que possamos fazer a anulação daquela votação e automaticamente fazer a correção da tramitação do processo. Antes de votar, senhor presidente, eu gostaria de entender o voto do relator e o voto do vamos voto lá. vista. Isso aí. Então, vamos fazer esta ponderação de Vossa Excelência. O projeto de lei, deputado Patrício Destro, institui o Programa de Atenção à Saúde da Mulher em Situação Prisional. Ele teve um parecer na Comissão de Constituição e Justiça pelo deputado Rodrigo Minotto, que apresentou um parecer pela aprovação. Aí, naquele momento, houve o pedido de vista, aqui do deputado Darcy de Matos, onde foi apresentado um pedido de diligência, que foi acatado o pedido de diligência pela comissão. Aí vieram todas as diligências. Aí, no retorno da diligência, o deputado Darcy de Matos apresenta um voto vista, que é pela... Vamos lá, senhores parlamentares. Que é pela rejeição da matéria. E nós aprovamos o parecer do deputado Darcy de Matos, que é pela rejeição. Então, e nós não votamos o parecer do deputado Rodrigo Minotto. Por isso peço desculpas ao deputado Rodrigo Minotto pelo equívoco. E o parecer de Vossa Excelência é favorável. Então, primeiramente, nós temos que votar o parecer do deputado Rodrigo Minotto. Vossa Excelência, deputado Rodrigo Minotto, gostaria de analisar a matéria para se manifestar? O Rodrigo falou favorável. Senhor presidente. Sim, o deputado Rodrigo Minotto tem parecer favorável. Ter vista em mesa para... Vista em mesa o deputado Rodrigo Minotto e peço que a assessoria demonstre os autos ao deputado para que ele possa interpretar e fazer esta análise. Senhor presidente, a argumentação do governo é muito simples. Pois não. Já existe um programa do governo do Estado, da Secretaria de Justiça e Cidadania, que contempla o objeto do projeto em pauta. Ok. Mas aí eu preciso, caso haja esse entendimento do relator, consulto se o deputado relator acolhe o voto vista e esse presidente não pode votar sem antes consultar o relator da matéria. Senhores parlamentares, enquanto que o deputado Rodrigo Minotto faz análise, eu gostaria de consultar Vossas Excelências. Ficou com o deputado Dirceu Dresch, ficou com o deputado João Amin, o deputado Cobalcini, o projeto de lei que institui o Sistema Estadual de Cultura e estabelece outras providências em vista em gabinete. Nós tínhamos combinado na reunião passada que eu consultaria
os deputados com vista se teriam possibilidade de fazer a devolução. Caso todos fizessem a devolução, aí sim faria então a votação da matéria. Mas somente se todos fizessem devolução do seu voto vista. É o caso do PL 238 e é o caso do 266. Por isso, com relação ao PL 238.0/2017, que institui o Sistema Estadual de Cultura, consulto-se o deputado Dirceu, o deputado João e o deputado Cobalcini. Sentem-se à vontade para fazer a devolução do voto vista. Eu posso devolver, senhor presidente. Vossa Excelência devolve com manifestação? Sem manifestação. Sem manifestação. Presidente, eu desejo permanecer com mais uma semana. Deputado Joamin permanece com a matéria em vista. Deputado Cobalcini? Eu devolvo. Devolve. Então, apenas deputado Joamin permanece com a vista em gabinete e na próxima semana, deputado Joamin, trago a matéria, consulto Vossa Excelência novamente. Também, senhores parlamentares, da mesma forma, o projeto que cria o Conselho Estadual das Cidades de Santa Catarina, que é o PL 266.3/2017. Da mesma forma, esse projeto tem vista em gabinete ao deputado Valdir Cobalcini, ao deputado Dirceu Dresch, ao deputado João Amin e ao deputado Marcos Vieira. Consulto os senhores parlamentares se alguém deseja fazer devolução da vista em gabinete. Eu devolvo sem manifestação. Deputado Dirceu faz devolução sem manifestação. Consulto o deputado Cobalcini. Eu já havia devolvido na reunião passada, presidente. Já havia? Já havia então devolvido. peço à assessoria que faça o registro na capa do processo. Deputado João Amin, Vossa Excelência, esse que também mantém vista ou sente-se à vontade para devolução? Do Conselho das Cidades. Não, permaneço, presidente. Permanece também em vista. Então, permanece em vista ao deputado João Amin e ao deputado Marcos Vieira. Da mesma forma, trago na pauta para a próxima reunião, onde será consultado novamente os senhores parlamentares. Senhores, eu ainda tenho mais matérias a relatar, mas estou aguardando chegar o relatório. Então, passo a palavra ao líder do governo para poder fazer uso da palavra. Senhor presidente, esse projeto do sistema de cultura catarinense, ele está no acordo de líderes? Não, ele está em regime ordinário, deputado. Ah, sim. Não que eu me recorde. Salvo o melhor juízo, não. Salvo o melhor juízo. Ah, muito bem. Senhor presidente, eu relato aqui o projeto de lei 41.5/2017 de Governo do Estado, que altera os anexos 7º, N, 9º, 14º da Lei Complementar 381/2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e a estrutura organizacional da administração pública estadual, e acresce o 169A a ela e estabelece outras providências. Esse projeto, senhor presidente, é o projeto que estrutura a Secretaria da Defesa Civil, com emenda substitutiva do deputado Milton Obos, que acrescenta no seu artigo, primeiro artigo 169A, os ocupantes de cargos e provimentos em comissão da SDC deverão, parágrafo 1º, possuir formação de nível superior compatível com a função, assim como o registro na entidade de classe, ou atestar certificação do conhecimento específico. Isso é fundamental, porque para atuar lá, o servidor terá que ter conhecimento da área. Nós acatamos essa emenda, deputado Milton Obos, e rejeitamos a outra emenda do deputado Milton Obos, porque foi uma emenda apresentada fora de prazo, intempestiva, que ela é pertinente, mas ela é intempestiva. Por que ela é pertinente? Porque ela dá a condição dos servidores da IPAGRE receberem, que vão atuar, que estarão à disposição
da Defesa Civil de receber a gratificação. Por isso, eles terão interesse em ir da IPAGRE para a Defesa Civil. Caso contrário, sem aprovação dessa emenda, nós não teremos condição de buscar servidores da IPAGRE. Certamente ela vai ser destacada em plenário e, nesse momento, eu não acato, não acolho, porque ela é intempestiva. Então, meu parecer é pela aprovação do projeto com emenda, senhor presidente. Com apenas uma emenda, a outra é rejeitada. Senhores parlamentares, parecer a emenda modificativa de folha 49 ao projeto de lei complementar 41.5/2017, projeto este que altera a questão da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. O parecer do deputado relator pela aprovação do PLC 41 com a emenda modificativa de folha 49, observada na redação final e adequação desta à boa técnica legislativa conforme acima delineado. Ou seja, Vossa Excelência, então, acata apenas a emenda modificativa de folha 49, conforme a sua alteração da técnica legislativa. Em discussão? Peço vista em mesa, senhor presidente. Vista em mesa ao deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, eu apresento o relatório pela diligência ao projeto de lei 43.7/2017, deputado Kennedy Nunes, que dispõe sobre os critérios de distribuição de receita do ICMS para fins de criação do ICMS ecológico com o objetivo de beneficiar municípios na proteção e melhoria do meio ambiente. Diligência à Casa Civil, Secretaria da Fazenda e a SDS, senhor presidente. Em discussão, o requerimento de diligência ao PL 43.7/2017. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu relato o projeto de lei 271/2017, de autoria do deputado João Amin, que veda a alienação do imóvel denominado Casa da Agronômica no município de Florianópolis. Meu parecer, senhor presidente, é pela aprovação do projeto. Em discussão, o parecer pela aprovação ao PL 271/2017, de autoria do deputado João Amin, que veda a alienação do imóvel denominado Casa da Agronômica no município de Florianópolis. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhor presidente. Pois não? Vocês desejam discutir? Deputado João Amin, esse projeto ele é totalmente meritório. Não imagino que o governador do estado, que é a residência do governador, queira vender-se. Qual é a... Devido às discussões que houve até uma visita em loco por parte da Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira foi ao local, há uma possibilidade de negociação de uma parte do terreno e esse projeto é contra isso. Está entendido. Continua em discussão. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado o parecer. Quanto que o deputado Darcy se organiza, deputado João Amin consulta o deputado Minotto se faz devolução da... Deputado Minotto para discutir a matéria que estava consigo. Senhor presidente, esse projeto de lei 0333.8/2016, de autoria do deputado Patrício Destro, institui o Programa de Atenção à Saúde da Mulher em Situação Prisional no Estado de Santa Catarina. Tendo em vista que, ao parecer do voto de vista do eminente deputado Darcy de Matos pela sua rejeição, eu entendo que, diante da portaria interministerial de número 1, de 2 de janeiro de 2014, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional, no âmbito do Sistema Único de Saúde e que supera os objetivos pretendidos por esta lei que estamos aqui em discussão, entendo que, se o Estado aderir a essa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das pessoas privadas de liberdade, penso eu que o Estado ainda não aderiu, não há informação sobre isso, meu líder do governo. Então, diante disso, eu entendo que o voto de vista do deputado Darcy, que vota pela rejeição, possa ser colocado, já foi colocado em votação, e prevalece o voto de vista do relator. Então, Vossa Excelência acolhe o voto do relator. Eu acolho
E peço que dê atenção a que a Secretaria também possa aderir a esse programa, líder do governo. Era isso a minha manifestação. Senhores parlamentares, então entendo que como o relator acolhe o voto de vista, então apenas fazemos um registro em ata de que fica... Deputado Mauro, se você quiser fazer uma sugestão... Não, eu acho que talvez a gente, então, a gente acolhe, considera que o deputado relator acolheu o voto vista e o mesmo considera, então, válida a votação que fizemos na última reunião. Ok, senhor presidente. Ok? Senhor presidente, apresenta o relator. Senhor presidente, eu acredito que Vossa Excelência tem que colocar em votação, que é retificação, uma nova votação. Ponderação do deputado Dirceu, eu consulto a assessoria... Não custa, senhor presidente. Na verdade, só Seria uma para retificação tentar clarear um pouquinho a tramitação. Essa matéria já foi votada aqui na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive por representação do deputado Rodrigo Minotto. Então, o Rodrigo Minotto, à época, deve ter repassado essa informação a quem o representou para que concordasse com o voto vista. Então, tem que prevalecer o voto vista, deputado Darcy, que é pela rejeição da matéria. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu relato... Vossa Excelência está com a palavra, enquanto isso converso aqui com a assessoria para tentar, deputado Dirceu, chegar num consenso regimental. Parecer ao projeto 40.9/2017, ao projeto de lei do deputado João Amin, que dispõe sobre a obrigatoriedade no Estado de emissão de atestados médicos digitais, chamados de e-atestados, em toda a rede hospitalar pública e privada, bem como pelos médicos em geral, e adota outras providências. Senhor presidente, meu parecer é pela aprovação. Esse projeto já existe em São Paulo, né, deputado João Amin? Já está em vigor e ele tem um único objetivo, que é evitar o grande número de fraudes que diz respeito a atestados médicos em Santa Catarina. Parecer é pela aprovação, senhor presidente. Deputado Dirceu, só para responder a colocação da assessoria, a própria assessoria da Casa também entende, como o deputado Mauro, que na questão, como o relator já tinha votado favorável também ao voto de vista, a manifestação dele já resolve o caso. Dá um entendimento regimental. Muito obrigado. Deputado Dirceu Darcy traz o parecer ao projeto de lei 40.9/2017, do deputado João Amin, que dispõe sobre a obrigatoriedade no Estado de emissão de atestados médicos digitais, chamados de e-atestados em toda a rede hospitalar pública e privada, bem como pelos médicos em geral, e adota as outras providências. O parecer é pela aprovação. Em discussão? Senhor presidente. Ouço o deputado Cobalcini. Peço vista em mesa, presidente. Vista em mesa ao deputado Cobalcini. Deputado Dirceu com a palavra. Darcy com a palavra. Senhor presidente, eu não tenho, só tenho projeto esta pauta e faço o apelo, Vossa Excelência, nós pudermos, eu vou ter que sair estão em seguida, todos na minha mão, a votação dos delegados que estão aí em grande número. Sim. Apenas antes dos delegados, deputado, o deputado João Amin faz a devolução do projeto de lei, apenas só para corrigir aqui, o deputado João Amin faz a devolução do PL voto do visto em gabinete dele ao PL 238.0/2017, que institui a Semana Estadual de Cultura e estabelece outras providências. Como não há mais nenhuma vista pendente, deputado João Amin, Vossa Excelência confirma a devolução? Sim, presidente. O professor Rodolfo Pinto da Luz, que se encontra aqui, me esclareceu algumas dúvidas que eu tinha e eu faço devolução para aprovação da matéria. Senhores parlamentares, então, o parecer deste relator, só chegando aqui pela aprovação, só localizar aqui, senhores parlamentares, o voto final. Onde é que está o voto, gente? Sim, sim. Vou passar a assessoria que localize o voto final. Deputado Cobalcini, faz a devolução de vista em gabinete? Então, transformo o parecer ao PL 40.9/2017 de vista em mesa para vista em gabinete. É isso, deputado Valdir Cobalcini? Não, estou devolvendo. Você vai devolver, então? Estou devolvendo, sim. Sem manifestação. Sem manifestação. Então, coloco em discussão o parecer apresentado pelo deputado Darcy de Matos ao PL 40.9. Não havendo quem queira discutir, em votação. Favoráveis para a comissão, aprovado. Senhores parlamentares,
com relação ao PL 238/2017, em face exposto, voto no âmbito desta comissão pela aprovação do projeto de lei com emenda modificativa que segue acostada e pela rejeição das emendas de folha 39 a 43. Todos os senhores parlamentares já fizeram devolução da vista em gabinete. Qual é a emenda, senhor presidente? É o do Conselho Estadual de Cultura, que Vossa Excelência fez a devolução já. Em votação, favoráveis pela comissão, aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, trago também a Vossas Excelências parecer ao projeto de lei complementar 47/2017. Projeto este que altera a Lei Complementar 453 de 2009, que institui o plano de carreira do Grupo de Segurança Pública, Polícia Civil e adota outras providências. A autoria do Governo do Estado e o parecer deste relator, senhores parlamentares, é pela aprovação do projeto de lei com a inclusão da emenda aditiva do líder do governo. Em discussão? Senhor presidente. Ouço o deputado Dirceu. Senhor, é o que inclui os delegados de polícia, hein? É isso? Esse é um dos delegados. A gratificação. A emenda do deputado Darcy, Vossa Excelência pergunta. Isso. A emenda do líder do governo. Vamos tentar novamente achar. Exposição de motivos. Ela diz o seguinte: os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas de diretor, gerente, coordenador, integrantes da estrutura da Diretoria de Auditoria Geral da Secretaria de Estado da Fazenda são privativos de servidores estáveis, ocupantes do cargo de provimento e efetivo de auditor interno do Poder Executivo. Pela ordem, Deputado Darcy, pode explicar a emenda. Senhor presidente, eu quero saudar aqui o Ulisses, delegado polícia que preside a Associação dos Delegados e realizar um magnífico congresso há poucos dias aqui na Grande Florianópolis. Senhor presidente, esse projeto de lei do governo, ele promove 3 avanços para a categoria, deputado Minotto. Primeiro, acaba com o pedágio de 12 horas mensais, que é um absurdo. Segundo, dá a gratificação para os delegados quando assume o comando de uma delegacia no interior do Estado. Né? E terceiro, dá a gratificação para quando o delegado assume o comando de 2 delegacias, que acumula o comando. No município vizinho, o delegado tira uma licença médica, ou férias, enfim, e o delegado acaba acumulando as duas delegacias, ele terá uma gratificação. Fica ainda o sonho da promoção da categoria que nós vamos tentar resgatar no ano que vem. A minha emenda, a emenda do governo, é uma emenda que a síntese dela diz o seguinte, que para assumir um cargo na Fazenda de gerência ou diretor, tem que ser auditor de carreira, ponto. Se valoriza o servidor de carreira, é uma secretaria eminentemente técnica, não há razão de colocar lá um leigo para desempenhar tais funções. Senhor presidente. Ouço o deputado Dirceu. Eu acredito que esse tipo de emenda que vem assim de última hora, emenda que praticamente não tem nada a ver com o texto, isso é muito ruim. Isso, para nós aqui, para a casa e para o próprio governo, né? Traz o projeto redondo aqui. Né? Não vem essas emendas depois, mas é a emenda do Executivo. Mas o Executivo não tem um grupo para discutir esses projetos e construir projetos para não vir esse tipo de emenda. Né? Então, essa é uma primeira consideração que eu quero trazer aqui. E segundo, eu quero dizer o seguinte, o projeto ele é meritório para os delegados. Eu acho que quando alguém atende mais que uma delegacia, isso já existe no judiciário, já existe outros espaços. Agora, sempre vem essa grande preocupação. Nós vamos cada vez mais aumentando os abismos salariais do Executivo Estadual. Isso nos preocupa. O Executivo, o governo diz, mas eu não tenho como dar reajuste para o conjunto dos trabalhadores, porque o caixa não aguenta. E nós aqui sempre debatemos isso. Nós já aumentamos o teto, estouramos o teto do governador e fomos para o teto do judiciário em várias categorias, inclusive os delegados. Então nós estamos com essas medidas que, em tese, são meritórias, porque alguém vai trabalhar mais, alguém vai assumir mais uma delegacia,
mas nós não podemos fazer isso com todos os servidores públicos estaduais. Então, este parlamento continua cometendo injustiças, porque o Executivo não tem condições de atender todas as categorias, né? Então, esse é a minha consideração aqui que eu quero trazer presente hoje. Claro que eu não vou votar contra, né? Claro que eu não vou votar contra. Eu só estou fazendo essa consideração porque eu quero. Quando o Executivo encaminha esse tipo de projeto, ele só tem que saber que ele não vai poder dar isso para todo mundo. Ao menos esse é o discurso. Porque o Tesouro não aguenta, né? Já não dá conta, né, de fazer e cumprir todas as funções. Então, eu quero só chamar atenção para isso, né, porque eu não estou aqui para cometer injustiça. Eu quero aqui lutar para que todos os servidores públicos estaduais sejam valorizados, tenham sua gratificação, porque quem trabalha merece. Agora, temos que saber ter clareza de que aqui as outras categorias, como é o caso da Defensoria Pública, nós não temos condições de dar, ou ao menos se alega que não tem condições de dar o mesmo reajuste para todo mundo. Então, só quero chamar atenção para isso. E essas emendas que estão vindo aqui de última hora, que são, a gente chamava isso de um submarino que vem de última hora, né? E eu não posso aceitar, porque primeiro não temos condições de analisar profundamente a questão. Segundo, são emendas que muitas vezes não têm a ver com o projeto original ou com o mérito do projeto. Continua em discussão. Em votação, favoráveis ao parecer, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Senhores parlamentares, também trago a vossas excelências parecer ao projeto de lei 315.6/2017, que dispõe sobre a concessão de pensão especial e estabelece outras providências. Matéria, autoria do Governo do Estado. Ela tramita em regime ordinário. Mauro. E o parecer deste relator, senhores parlamentares? Diante do parecer, o parecer, senhores parlamentares, é pela aprovação ao projeto de lei no âmbito desta comissão, com uma emenda modificativa do líder do governo e com a emenda aditiva deste parlamentar. A emenda aditiva deste parlamentar, ela trata da questão da retribuição financeira por desempenho de atividade de gestão meteorológica devido ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo lotado em efetivo exercício no Instituto de Meteorologia de Santa Catarina, Inmetro. Justifico, Vossas Excelências, que esta emenda não possui impacto financeiro, pois a mesma será financiada com recurso federal e, inclusive, está acostado. Quero confirmar aqui, mas para estar acostado ao processo ou à emenda, um documento comprovando esta questão colocada pelo Inmetro Nacional. Senhor presidente, eu tenho em mãos... Vossa Excelência, tem em mãos, Vossa Excelência pode proceder à leitura do documento, inclusive, se houver necessidade. Aonde o Inmetro Nacional assume que justifica o impacto financeiro. Então, faço a leitura, senhores parlamentares. Senhor presidente, só observação. Um fiscal do Inmetro que tem a prerrogativa, deputado Coquinho, de fiscalizar, por exemplo, a maior empresa de Santa Catarina, R$ 2.100. O documento que originou e que justificou a emenda apresentada por esse parlamentar e aprovada pelo relatório, que eu coloco a apreciação de vocês, diz o seguinte: é um documento do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, MEDIC, encaminhado ao governador Raimundo Colombo, falando da questão do salarial dos servidores lotados no Inmetro. Senhor governador, cumprimentando cordialmente, vimos pelo presente informar a Vossa Excelência que em 6 de outubro do corrente ano estivemos em Santa Catarina juntamente com o excelentíssimo senhor ministro Marcos Pereira, participando do lançamento do Plano Nacional de Cultura Exportadora na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina. Na oportunidade, realizamos reunião com a direção do Inmetro de Santa Catarina na sede da autarquia estadual, que atua como órgão delegado deste Inmetro, e dentre os assuntos abordados foi enfatizada a questão salarial dos servidores lotados naquela autarquia. Destacamos que o convênio firmado entre este instituto e o Inmetro
com a interveniência do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, estabelece que todos os recursos para a manutenção das atividades, inclusive as despesas com pessoal, são custeadas por recursos de transferência de convênio, fonte 228. Vale ressaltar que as atividades ouvidas pelo órgão delegado geram recursos financeiros para a União, que, por consequência, produzirá efeitos no âmbito desse Estado. Nesse sentido, asseguramos a Vossa Excelência que o Inmetro disponibilizará o repasse necessário para o pagamento da gratificação de desempenho de atividades finalísticas previstas na Lei 16.465/2014, pleiteada pelo órgão junto ao Governo do Estado, bem como quaisquer outros aumentos salariais ou benefícios concedidos aos servidores do Estado de Santa Catarinense. Em face do exposto, colocamos à disposição de Vossa Excelência para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Este é o documento apresentado pelo Inmetro, que justifica e fundamenta a apresentação da emenda aprovada junto ao relatório, além, obviamente, também de uma emenda modificativa apresentada pelo líder do governo. Em discussão, senhor presidente, ouço o deputado Dirceu Dresch. O PL 315/2017, que é a autoria do governo do Estado, dispõe sobre concessão, pensão especial e estabelece outras providências. E vem mais uma isso emenda... na sua emenda, né? Isso. Isso em sua emenda. Mas não é essa? É essa emenda? É essa emenda. Essa emenda. Mas nós estamos discutindo aqui emenda sobre o Inmetro, né? Então eu quero pedir vista em gabinete, senhor presidente. Ok. Só para deixar claro a Vossa Excelência, por que está sendo feita a emenda neste projeto? Porque este projeto também trata de várias, além das pensões do deputado Dirceu, este projeto trata no artigo 12, no artigo 13, no artigo 14 de gratificações, convalida gratificações, ou seja, ele também traz esse assunto no escopo do projeto. Mas Vossa Excelência deseja vista em gabinete. Vista em gabinete ao deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, ouço. Nós vamos... o presidente Silvio Dreve marcou para as 13h30 uma reunião dos colégios de líderes e nós vamos insistir no acordo de líderes para pautarmos o 315. Okay. Portanto, só para deixar claro, se passar no colégio de líderes, ele terá que ir a plenário impreterivelmente até a semana que vem. Só para cientificar o deputado Dirceu. Deputado Darcy, e aí... Mas eu só queria aqui quando se fala aqui, nós vamos discutir no momento oportuno, a questão de pensões, são especiais, são, na sua grande maioria, pensão a pessoas que têm doenças específicas no estado de Santa Catarina. Mas no momento oportuno a gente vai poder discutir um pouco melhor. Pensões que já existem. Exato. É uma convalidação. Tanto de pensões quanto de gratificações também. E no artigo 13 trata da instituição de gratificação à gestão governamental, à Secretaria da Casa Civil, Executiva de Assuntos Internacionais, também com validação, que são gratificações que já existem. Não tem nenhum impacto financeiro. Okay. Senhores parlamentares, quero consultar aqui, porque também estava na minha pauta, ainda projeto da pauta, projeto de autoria do deputado Mauro de Nadal, que é o PL 409. Deputado Mauro, esse projeto está com Vossa Excelência? Com quem está? Então, eu fiz a devolução de vista, está com o deputado Dirceu. O deputado Dirceu havia requerido uma diligência. Deputado Darcy? Sim. O deputado Darcy ofereceu um voto vista nessa matéria também. Tenho empautado, só o presidente abrir para a gente falar. Vossa Excelência, então, pode apresentar Vossa Excelência em vista em... Eu vou devolver, senhor presidente, o parecer, a emenda do 49, quer dizer, o 41.5/2017, altera os artigos da Lei Complementar 381/2007, que dispõe sobre o modelo de gestão e estrutura organizacional da administração pública estadual e acresce o artigo 169A, a ela estabelece outras providências. Autor, deputado Milton Obos, relator, deputado Darcy. Eu senhor presidente,
Na nossa avaliação, a emenda no inciso 2º, que o deputado Darcy apresenta, ela é totalmente intempestiva, né? Por isso, pedi vista, inclusive, neste projeto. Parecer a emenda modificativa de folhas 49 ao projeto de lei 41.5/2017. Projeto de lei de autoria do deputado Milton Obos e o parecer do deputado Darcy de Matos vota pela aprovação do projeto de lei 41.5/2017 com a emenda modificativa de folha 49, observada na redação final a adequação desta à boa técnica legislativa. Continua em discussão o parecer. Em votação. Favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Com abstenção do deputado Dirceu. Tenho mais o projeto deputado Mauro, aqui. né? Deputado Mauro de Nadal, da nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 14.734/2009, que dispõe sobre a proibição em todo o território do Estado de Santa Catarina da capina química nas áreas que relacionam. Eu não sei se o deputado quer manter o seu pedido de vista ou... Não, eu fiz a devolução para que a gente pudesse apreciar, deputado. Então, senhor presidente, eu posso fazer o relatório meu aqui. Voto vista de Vossa Excelência, então. Isso. Okay. Não, eu sou relator, senhor presidente. Sou relator. Vossa Excelência é o relator. Vou relatar. Okay. Eu tinha feito um relatório semana passada, o deputado pediu vista e eu estou refazendo o meu relatório. Meu voto, senhor presidente, é pela rejeição da matéria nesta comissão. Senhores parlamentares, PL 409/2017, autoria do deputado Mauro Nadal, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei 14.734 de 2009, que dispõe sobre a proibição em todo o território do Estado de Santa Catarina da capina química nas áreas que relaciona. O deputado, só para confirmar aqui a tramitação da matéria, deputado Dirceu Dresch, relator da matéria, apresenta o voto pela rejeição ao projeto de lei. Senhores parlamentares, em discussão, o parecer pela rejeição ao PL 409.0/2017. Em discussão. Senhor presidente. Ouço o deputado Valdir. Eu tenho um projeto, eu não sei se ele é... Ele trata do mesmo objeto. Eu quero me referir, deputado Mauro, a um projeto. Na verdade, a gente recebe as demandas que vêm, muitas delas por e-mail, e esta foi uma demanda que creio que o deputado Mauro recebeu, que eu recebi, outros deputados podem ter recebido. Veio da Associação dos Municípios do Oeste de Santa Catarina. É isso aí. E eu também apresentei, com base nessa demanda, eu apresentei um projeto. E ele está na Comissão de Justiça, não foi ainda distribuído. E nesse projeto que eu apresentei, o produto que nós estamos sugerindo no projeto é biodegradável. É um produto biodegradável. Então, eu não sei, deputado Mauro, há tempo de nós votarmos ainda na semana que vem, se nós pudéssemos apensar esse projeto, se o objeto é o mesmo, se nós pudéssemos apensar esse projeto. Sugiro que Vossa Excelência faça, então, vista em gabinete, para que a gente vote vista. Na verdade, esse projeto já está tramitando há mais de 30 dias aqui na Assembleia Legislativa. O meu também tramita há mais de 30 dias. Esse aqui entrou no dia 19 de outubro. 19 de outubro é mais de 30 dias. E nós temos um voto vista do deputado Darcy, só que ele acabou de sair e deixou o voto vista para a gente analisar. Então nós temos o voto do deputado Dirceu como relator pela rejeição e tem um voto vista... Voto vista não está aqui, deputado. Está aqui para apresentar, está na mão do deputado... Ah, tá. Ok. Do deputado Valdir Cobalcini. O voto visto do deputado Darcy é pela aprovação, mas eu faço um requerimento para que o meu projeto também seja deliberado, já que ele está aqui
se é o mesmo objeto, que nós conferíssemos se é exatamente o mesmo objeto. Ele trata sobre capina química, o produto a ser utilizado é biodegradável. Se é o mesmo objeto. Tem o voto do relator pela rejeição, tem o voto do deputado Darcy pela aprovação e tem a ponderação de Vossa Excelência. Então, quero aqui Vossa Excelência poderia avocar a relatoria desse projeto? Não, acho que não há necessidade, que aí tem o relator da matéria, mas a minha sugestão é manter com Vossa Excelência, nesse momento, vista em mesa, até porque nós vamos manter a reunião em aberto, para que Vossa Excelência possa fazer a pesquisa com relação ao seu projeto e aí, na sequência da reunião, Vossa Excelência apresenta a ponderação. Ok? A reunião fica em aberto. Nós temos várias matérias e tem a questão do acordo de líderes, então talvez surja alguma necessidade no acordo de líderes, por isso eu quero sugerir para a gente manter a reunião aberta. Nós podemos tocar esta reunião até às 11h30 ainda, por informação da Comissão de Trabalho, até porque o deputado Minotto e o deputado Dirceu têm matéria extra-pauta, né? E aí, enquanto isso, Vossa Excelência quiser analisando isso aqui como vista em mesa, deputado Valdir. Eu acato a sua sugestão e eu voto vista do deputado Darcy, que é pela aprovação, e eu peço que o senhor junte a esse projeto. Já está juntado. Voto pela aprovação da matéria. Está acostado o voto vista do deputado Darcy e concedido vista em mesa ao deputado Valdir Cobalchin. Senhores parlamentares, pela ordem de chegada... Senhor presidente, eu quero agradecer a presença do deputado Gabriel Ribeiro. Eu não sei se Vossa Excelência percebeu, mas eu fiz a devolução do PLC 40 de manhã, eu tinha vista. Eu acho que eu já votei, não tenho certeza, porque é tanto projeto, mas... Sim. E eu também tenho aqui em mesa o PLC 17.0/2017 de Gabriel Ribeiro, que dispõe sobre a transmissão ao vivo por meio da internet, portal de transparência dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Santa Catarina. Eu só verifiquei, pedi vista em mesa para verificar se a minha emenda está acostada, que também vai para outros órgãos da administração pública, que é o Poder Legislativo, o Judiciário, o Ministério Público Estadual, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e a Defensoria Pública Estadual devem ser transmitidos ao vivo. Então, essa é a minha emenda. O PL 40 está na mão do deputado Rodrigo Minotto? Sim. Então, faço aqui a análise do relatório. Deputado João Amin apresenta emenda ao PL 17.0/2017, que dispõe sobre a transmissão ao vivo por meio da internet no portal da transparência dos processos licitatórios realizados pelos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado de Santa Catarina. O relator da matéria é o deputado Darcy de Matos, que apresentou um voto pela aprovação, mas a apresentação de emenda do deputado Dirceu e do deputado João Amin. Então, eu faço, até pela ausência do deputado Darcy, relator da matéria, eu faço a devolução da matéria ao gabinete do deputado Darcy, para que o mesmo possa, então, proferir um voto complementar na sua relatoria. Extra pauta. Primeiro, então, deputado, pela ordem de chegada, consulto o deputado Rodrigo Minotto se deseja incluir alguma matéria extra pauta. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Gabriel, seja bem-vindo. Como representante aqui do deputado Darcy de Matos, a qual vou encaminhar, está sendo encaminhado a carta de representação, eu peço que eu acolha as emendas dos deputados ao projeto de lei número 17, que trata da transmissão online, do processo de licitação, e peço que seja colocado em votação. Ok. Com a aquiescência, então, do representante do relator, coloco em discussão o parecer pela aprovação com o acolhimento da emenda do deputado João Amin e também com o acolhimento da emenda do deputado Dirceu. O problema, deputado, é que Vossa Excelência está acolhendo duas emendas que falam do mesmo artigo. Então, Vossa Excelência acolhe duas vezes a mesma coisa. Então, Vossa Excelência precisa fazer uma análise mais para não ocorrer um erro. Eu concedo vista em mesa ao deputado Gabriel Ribeiro para que ele possa fazer a análise com mais cautela. Perfeito, senhor presidente. Deputado Rodrigo Minotto com a palavra.